Bora aprender um pouco mais sobre as principais tendências de tecnologia no Brasil? Siga aí que a gente vai ver nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever para receber sempre os nossos vídeos quando eles forem lançados. Meu nome é Henrique Frank e eu vou estar falando aqui sobre tecnologia da informação. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais tendências de tecnologia no mundo e também no Brasil. Tá? Então eu vou listar aqui algumas tendências e a gente vai olhar no detalhe cada uma delas, beleza? Qual é a primeira tendência que a gente vê aí, enfim, todas as mídias, né? Sejam revistas, sejam sites, enfim, um monte de lugares a gente ouve falar do tal AI, né? Inteligência artificial. Então a inteligência artificial é uma tendência que vem crescendo a cada instante, né? Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo somente sobre inteligência artificial, deixem aí nos comentários ou me mandem nas redes sociais. Mas a inteligência artificial, ele é basicamente quando uma máquina tenta simular ali uma inteligência humana, né? Acho que o próprio nome já diz, ela é bem menos complexa na parte sentimental, né? Então a máquina não consegue chegar bem na parte sentimental, mas na parte do raciocínio lógico, ela consegue muitas vezes até ser melhor do que o processamento humano, tá? Então é basicamente aplicar uma série de regras de cálculo, modelagem aí para poder prever comportamentos, prever otimizações lógicas, né, utilizando aí de redes neurais e também da inteligência artificial. Essa tecnologia pode ser utilizada em diversas áreas, seja saúde, finanças, marketing, vendas, compras. Todas as empresas estão hoje começando a investir no AI, ou até mesmo algumas já estão bem mais avançadas nesse sentido, e isso ajuda muito a melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços dentro da empresa. Seja melhorar a parte operacional da empresa, seja por exemplo, ter o seu produto ofertado para aquele cliente específico que você sabe que vai comprar o seu produto, tá? Então, eficiência aí também no marketing, nas vendas e tudo mais. Além disso, tem um vídeo que tá rodando aí na internet, que é um meme, né? Do Sundar Pichai, que é o CEO ali da Google, que ele fala bastante a palavra AI. Vou deixar aqui no ladinho para vocês darem uma olhada. AI, Generative AI, Generative AI, Generative AI, AI. Bom, outra ferramenta que a gente utiliza bastante e está em voga aqui no mercado de tecnologia é a AI generativa. Ela é um nicho dentro da AI que basicamente produz imagens, sons, produzem textos também, né? Então a gente conhece o ChatGPT, conhece outras variações aí que simulam, né, as pessoas, e está sendo bastante aplicada aí no mercado de tecnologia e em outras áreas também, tá? Então você pode criar ali textos a partir de algumas chaves, né? Então você pode pedir para ele criar um texto de redação do Enem para você. Pode colocar até o tema da redação, ele já vai gerar essa redação. Claro que assim, em alguns momentos ele acaba sendo um pouquinho genérico, mas é muito melhor do que a gente tinha até hoje no mercado. Hoje a gente já tem aí o ChatGPT 4, né? Pelo menos aqui em junho de 23. E além disso, a gente pode também fazer recursos aí de text to speech, né? Então pegar aquele texto, colocar para ser uma voz, né? E por exemplo, a gente pode colocar a voz de uma pessoa famosa. Então pode colocar ali a voz do Barack Obama, do Tom Brady, enfim, do Ronaldo Fenômeno. É muito fenomenal o que a tecnologia tá fazendo. Ao mesmo tempo, é assustador, mas a gente sabe que vão ter aplicações boas aí para essas tecnologias no futuro. E aí, pô, você montou o texto, traduziu para voz, você ainda consegue colocar a expressão das pessoas. Então, tem algumas AI generativas que colocam a sua voz, ou a voz ali que você gerou, né, em alguma pessoa famosa. Então, enfim, você pode pôr o Mike Tyson ali restando a sua redação do Enem. Você pode pôr, sei lá, o William Bonner fazendo isso. Claro, tem alguns modelos que estão mais avançados, tem outros que não. A gente sabe que tem algumas falhas, né? Principalmente quando mexe os lábios ou pisca os olhos. Mas é fantástico o que a AI vem fazendo com a tecnologia generativa e a sua aplicação está sendo utilizada em larga escala no mercado. Bom, e tem um canal no TikTok, tem o Deep Tom Cruise, que tem ali uma generative AI que produz um deep fake do Tom Cruise. E cara, quando eu comecei a ver os vídeos, eu demorei, sei lá, uns 5 ou 10 minutos para entender que aquilo ali era uma AI generativa e que não era o Tom Cruise de fato. São alguns vídeos bem engraçados, é um cara que faz esses vídeos, né? Na cara dele ele põe o Tom Cruise e a voz também, né, fica parecida, mesmo que a maioria dos vídeos não são falados, mas é muito legal. Vou colocar um exemplo aqui para vocês também.
tópico de Generative AI, o Photoshop também tá com umas ferramentas muito legais, onde você pode criar uma linha, por exemplo, e selecionar, quero uma árvore aqui, quero um rio passando por esse local. Já tem gerado muito fruto, ajuda muito a vida dos profissionais de Photoshop, e agora tá difícil a gente distinguir o que é realidade, o que não é, né? Mas isso serve para ajudar o trabalho braçal mesmo que as pessoas têm para fazer as edições, tá? Claro, nem tudo é perfeito, mas vem evoluindo muito ao longo do tempo. Indo para o nosso próximo tópico, então, a gente tem o tópico de internet das coisas. Acho que muitos já devem ter ouvido falar do famoso IoT, Internet of Things, que é basicamente plugar todas as coisas que você tem, seja a sua Alexa, seja a sua cafeteira, seja a sua chopeira que você tem aí na sua casa, geladeira, enfim, conectar essas coisas para que tudo isso atue de maneira automática e programada, né? Então hoje você consegue fazer essas programações bem low code, né? Ou no code, que são ferramentas onde você não precisa codar mesmo, você só arrasta bloquinhos ali, por exemplo, no aplicativo da Alexa, onde você pode criar rotinas e tudo mais, assim como em outros, como o Google Nest, enfim. Hoje isso já vem sendo bastante aplicado, até pelo seu baixo custo, né? Você consegue ter vários dispositivos aí na sua casa integrados por um custo mais baixo, e inclusive eu tenho até uma Alexa aqui em casa, que eu peço para ela mudar a luz, né? Eu tenho uma lâmpada ali, e aí ela vai alterando a cor da luz. E algumas aplicações aí do IoT são sensores e implantações, né? Então você consegue monitorar a umidade do solo, consegue monitorar a temperatura também, sem ter que ter alguém ali a todo instante olhando e tudo mais. Principalmente para grandes plantações, né? Se utiliza bastante o IoT. Além disso, dispositivos de saúde, né? Para você monitorar os pacientes à distância. Então até mesmo um Apple Watch, um Samsung, um Galaxy Watch, né? Você pode ter ali algumas configurações onde, por exemplo, se a pessoa cair, pessoa mais idosa, né, cair ali rapidamente, ou até mesmo diminuir a frequência cardíaca, enfim, você consiga avisar algum parente, ou até mesmo chamar uma ambulância, ou que você pré-setar ali para poder atender aquela pessoa, né? Então, isso aí é na prática a aplicação do Health, que é a saúde, né, para o IoT. Além disso, sistemas de iluminação inteligente em prédios, né, para economia de energia, e soluções de segurança em residências, condomínio. Por exemplo, você pode instalar uma câmera hoje que, assim, é razoavelmente barata, né? Você consegue pagar aí 150, 200 reais. E ela vai verificar também se teve algum movimento enquanto você não estava lá, e manda um alerta no seu celular, por exemplo, e você já consegue ver a imagem, tá? É bem bacana esse tipo de ferramenta, e isso é o que o IoT nos proporciona. A gente ainda tem muito para evoluir, tá? A gente ainda precisa ter um 5G bem estabelecido aqui no Brasil, que é coisa que a gente não tem, né? A gente só tem, às vezes, a internet de casa, que é uma boa internet, né? Mas geralmente quando tá na rua é difícil você ter um IoT bem integrado. O 4G ainda não dá tão conta disso. O próximo tópico que a gente vai falar é o Cloud Computing, que é a computação na nuvem, de fato. E claro, não existe um servidor alocado na nuvem. Não imagine que tem um computador lá no céu alocado, sei lá, num satélite. Isso é bobagem, tá? Não existe. A gente fala o cloud computer, a computação na nuvem, é mais, assim, uma palavra bonita de se dizer, mas, de fato, você não está nada mais, nada menos que utilizando o computador de uma outra pessoa e se conectando através da internet. Tá? O que muda é que esses computadores são muito mais eficientes, eles têm uma segurança muito melhor e geralmente você tem um custo bem mais baixo do que se você adquirir uma máquina física, né? Porque você vai ter que armazenar essa máquina, enfim, ela pode dar problema, você tem que fazer manutenção. E quando a gente tem os servidores na nuvem, né? Quando a gente fala aí do Cloud Computing, a gente tem, enfim, uma boa resiliência dessas máquinas, já tem uma redundância também, né? Então você tem mais de um servidor sendo utilizado ali para sua funcionalidade. E geralmente eles são mais baratos porque são softwares e hardwares comprados em massa e que no fim do dia acabam sendo menos custosos, além de você fazer o pay per use, né? De você pagar ali o quanto você usa, mais ou menos como se fosse um serviço de streaming, né? Só que esse valor é variável aí ao mês, principalmente se você passar ali da capacidade máxima que foi pré-setada. E aí a gente pode ver isso muito no dia a dia, quando a gente fala aí de Google Drive, OneDrive, Dropbox, principalmente para quem não tem tanto contato com tecnologia, ainda não programou de fato, mas para quem já tem uma leve experiência, a gente já conhece aí, ó, as ferramentas da Azure, da Microsoft, as ferramentas do GCP, né, que é o Google Cloud Platform, e também a Amazon Web Services, ou também conhecida como AWS. São as ferramentas mais conhecidas aí de mercado quando a gente fala de Cloud Computing, e
é muito legal, acho que tem uma robustez muito boa, você não precisa se preocupar tanto ali com a segurança das máquinas e, enfim, é o que vem mais sendo utilizado nas empresas hoje em dia. Eu mesmo trabalho bastante com a Azure, já trabalhei com engenharia de dados, ciência de dados com a Azure, e é uma ferramenta bem robusta e, assim, nesses 2, 3 anos que eu já venho trabalhando com isso, caiu, assim, umas 3 vezes, pelo menos, vai. Caiu, tipo, um dia inteiro ficou off, fora do ar, foram umas 3 vezes. Então, ele tem uma estabilidade muito boa. Além disso, a gente tem também aí, ó, a hospedagem de sites, aplicativos, tudo isso na nuvem, né? Então, você tem alguns provedores aí para sites e aplicativos. E isso ajuda muito na escalabilidade e também disponibilidade do seu site. Então, por exemplo, aumenta o tráfego do seu site em alguma oferta que você fez, numa Black Friday e tudo mais, você consegue escalar e pagar somente pelo uso disso. Então, no fim do dia, o seu custo acaba sendo mais barato. Você não precisa adquirir 20 a 30 máquinas para poder suportar esse tráfego, mas sim, você tem essas máquinas alocadas na nuvem e o seu custo aí vai ser variável com base no consumo. E além disso, se você tivesse setado 10 máquinas para serem aí esse papel de servidor, pode ser que chegasse numa promoção de Black Friday e caísse, por exemplo, o seu servidor, o seu site ficasse fora do ar, travasse pelo alto tráfego de pessoas, né? Então, quando a gente tá aí para comprar um evento, né, no Rock in Rio, ou até mesmo para se inscrever no Enem, muitas vezes você não consegue entrar no site, ele dá algum probleminha ali, é porque o servidor não tá aguentando aquilo, e muitas vezes não é nem tanto de indisponibilidade, mas às vezes acontece alguns ataques que acabam sobrecarregando esses servidores e, enfim, se eu colocar para subir esse valor o máximo possível, pode ser que seja uma conta depois que não dê para pagar, tá? Então eles acabam colocando um limite máximo ali de uso para que a conta depois seja de fato pagável, né? Senão vai vir uma conta gigantesca e não vai valer a pena o custo dos servidores. Bom, além disso, uma outra ferramenta que vem sendo bastante utilizada é o tal do blockchain, uma ferramenta bastante utilizada para as criptomoedas, tem sido cada vez mais utilizada aqui no Brasil, principalmente em setores como finança, logística, e a tecnologia ajuda muito para aumentar a transparência e a segurança dessas transações que são realizadas. Então, basicamente, o blockchain ele faz com que todas as transações sejam rastreadas e que seja provado que aquilo é de fato verídico. Então, você tem vários computadores trabalhando ali em paralelo para tentar decodificar qual que é o código certo, né? Qual que é o próximo passo do blockchain. E nisso utiliza muito do processamento, né? Seja aí da CPU, seja da GPU também, dos computadores. E com isso, existe o tal da mineração, né? Então, na mineração, por exemplo, do Bitcoin, de outras moedas, é quando você faz essa intermediação entre um receptor, né? E uma pessoa que está passando esse valor, né? A fonte e o receptor. Então, você faz uma série de operações matemáticas para ver se, de fato, aquela transação, ela é verídica, ela faz sentido. E quem fizer esse processamento aí de maneira mais rápida vai ganhar o prêmio, né? Para esse processamento. E com isso, a gente vai ter aí o ganho de alguma moeda, né? Seja 0,0001 Bitcoin, mas você pode ganhar se o seu computador for um computador parrudo e estiver ativo ali quando uma transação estiver sendo feita. Mas a aplicação não é somente para criptomoedas, né? Você pode fazer a verificação de documentos, certificar diplomas, aumentando a segurança e confiabilidade dessas informações. Então, de fato, rastrear se aquilo ali é verídico ou não, ou se é um documento falso, utilizando da mesma tecnologia aí das transferências de criptomoedas, e além disso até mesmo a rastreabilidade dos produtos, né, entender em qual ponto da rota aquele produto realmente está, que hoje é um problema, né, às vezes você acha que está num lugar, enfim, não registram lá, e o seu produto aparece na sua cidade um dia depois, né, às vezes estava lá em Curitiba, amanhã já está na sua cidade e você não demora tão pouco tempo assim meu produto chegar aqui em São Paulo, né, então essa ferramenta ajuda a gente conhecer melhor da origem e também do trajeto aí dos nossos produtos, beleza? Isso ajuda bastante a polícia para verificar se os produtos provêm aí de meios legais e passaram por todas as tarefas e as especificações que deveriam passar desde a sua origem. E bom, além disso, a gente tem aí a programação em linguagens específicas, né? Então o Python é uma linguagem que está se destacando bastante, já fiz um outro vídeo sobre Python, dê uma olhada aqui no canal, e o JavaScript, uma das ferramentas mais robustas que a gente tem aí para linguagem web e para interatividade também, e essas são extremamente utilizadas, né, com projetos de inteligência artificial, desenvolvimento web, desenvolvimento mobile. Então, essas ferramentas vão fazer o core dessas outras que eu citei aqui anteriormente, tá? Bom, espero que você tenha gostado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se chegou até esse momento, deixa o seu like, por favor. Ajuda muito. Ajuda com que meu vídeo seja entregue a mais pessoas que também
possam se interessar pelo tema. Um abraço e até a próxima. Valeu!